Glória a Deus. Paz de Jesus, irmãos. Boa noite. Que bom estar aqui, juntamente com os irmãos, mais uma vez. Quero agradecer aos meus pais, pastora Tânia, pastor Paulo, ao Kadosh, à igreja, por esse convite tão singelo. E nós aceitamos com muito amor e carinho por estar aqui juntamente com os irmãos. Amém, meus queridos? Me permita me apresentar, ainda para quem não me conhece. Eu sou pastor Kleber, estou pastoreando ali em São Pedro da Aldeia. E sou casado há 24 anos. Tenho 2 filhos. Um que se chama Natan, que está em Pernambuco, servindo as Forças Armadas. E tenho uma filhinha de 10 anos. Estaria aqui comigo, mas hoje ela tem um compromisso lá no louvor da igreja. E a minha esposa, ela hoje está de plantão. Pastor Paulo mandou um abraço para o senhor, para a pastora Tônia. Gostaria de estar aqui, mas ela trabalha na área da enfermagem. Muitas das vezes ela não pode me acompanhar por causa dos plantões que ela sempre está. Mas ela mandou um abraço para toda a igreja, amém? Está aí, eu chamei um amigo para me acompanhar. Levanta aí, Shaul. Fica de pé. Shaul é um amigo, é um judeu messiânico que está conosco lá na nossa igreja, nos ajudando. Deus abençoe a vida. Obrigado, Shaul, por estar me acompanhando aqui. Deus abençoe a vida dos irmãos. Amém? Queridos, hoje é um tema muito bom. Eu tenho até que horário, pastor Paulo? Quantos minutos eu tenho? Me informe aí, por favor. Eu me perco no horário, irmãos. Quanto tempo? Me ajuda. Quanto tempo, Neto? Pastor Paulo, quanto tempo? Não faça isso, gente. 4 anos, não faz isso, pastor. Queridos, eu gostaria de, juntamente com os irmãos, abra no Evangelho de Marcos. E eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. E quem está sem Bíblia, fique perto de uma pessoa que está com a Bíblia Sagrada. O Evangelho de Marcos, glória a Deus, capítulo de número 12. Tem-se falado muito sobre o amor aqui. E eu gostaria de continuar juntamente servindo a essa igreja tão linda e maravilhosa nessa noite. Gostaria de que os irmãos redobrassem a tua atenção, não para mim, mas redobrassem a tua atenção nas Escrituras Sagradas nessa noite, amém? Porque as Escrituras Sagradas, ela tem um poder de curar, de restaurar, ela tem um poder extraordinário, a Palavra de Deus, amém? Capítulo 12 do Evangelho de Marcos, versículo de número 28 em diante. Pode ficar assentado, não precisa se colocar sobre os seus pés, mas eu gostaria de mencionar esse texto base, trazer um fundamento para nós continuarmos a trabalhar esse texto e trazer uma mensagem para os irmãos compreenderem nessa noite. Diz assim a palavra de Deus: chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhe houvera respondido bem, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu-lhe Yeshua: o principal é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Já que ninguém havia perguntado sobre o segundo mandamento, mas Jesus falou sobre o segundo. E o segundo é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Glória a Deus. Espírito Santo, nós estamos na sua dependência. A igreja é sua, o povo é seu.
Eu sinto o Senhor aqui de uma forma sobrenatural. Espírito Santo, tenha liberdade nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado, meu irmão, glória a Deus, Deus te abençoe. Queridos, esse é um texto muito conhecido de toda a igreja, talvez um dos textos mais lidos, talvez um dos textos mais falados, não só aqui na comunidade Amai-vos, mas talvez na Eclésia dos Santos, espalhado pelo mundo afora. Um texto que Jesus, eu compreendo muito bem essa pergunta que esse jovem faz a Jesus, e também a resposta que Jesus vai dar. Mas o que me chama mais a atenção nesse texto aqui, é que Jesus, ele não está dando uma resposta simplesmente dele. Jesus, ele está usando uma palavra que o homem de Deus havia liberado. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo de número 6. Por isso que eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta. Deuteronômio, capítulo de número 6. Nós vamos falar sobre amor. Então, Jesus está usando as palavras de um profeta. Essas palavras que Marcos está escrevendo, na verdade não são palavras totalmente de Jesus, são palavras de um homem de Deus, um homem de Deus chamado Moisés. O capítulo 6, versículo de número 4, olha o que Moisés vai dizer. Moisés vai citar esse mesmo texto que Jesus utilizou. Jesus utilizou as palavras de Moisés para falar sobre o amor a Deus. Olha o que ele vai dizer, versículo 4. Ouve, ó Israel, a palavra ouve aqui no hebraico é Shema. Ouve, porque a palavra no hebraico aqui, ouvir e obedecer é a mesma coisa, porque só obedece quem ouve. Se a pessoa não obedece é porque ela não está ouvindo. Então Moisés está dizendo: Shema, ouça Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Eu vou repetir: ouve comunidade, amai-vos de Cabo Frio, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, a esse Senhor do teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Glória a Deus. Queridos, esse texto aqui é lindo, porque esse texto aqui, a palavra Deuteronômio é a repetição da instrução, a repetição da lei que Deus havia dado a Moisés no capítulo 20 de Êxodo. Me permita a falar um pouquinho sobre isso aqui nessa noite. No capítulo 20 de Êxodo, quando Deus chama Moisés para lhe passar instrução para o seu povo, ele vai citar as leis. Na verdade, são 613 leis. Mas os 10 mandamentos é o coração da lei. Quando Deus vai fazer isso com Moisés, vai chamar Moisés para passar essa instrução para o povo, para que o povo vivesse. Engraçado que Deus nunca falou a palavra amor. Deus sempre utilizou a palavra: fala para o meu povo me obedecer, porque quando eles me obedecerem, eles vão viver. Se eles cumprirem, se eles me obedecerem, eles vão viver. O capítulo de número 20, você perceba que ele não vai tratar da palavra amar, e sempre a palavra obedecer. Você pega Levítico, quando Deus vai dar instruções com respeito ao tabernáculo, a qual também Deus havia dado a instrução para construir, porque o desejo do Eterno, o desejo de Yahvé, sempre foi estar no meio do seu povo. E vou repetir: o desejo do Eterno é sempre estar no meio do seu povo. E é por isso que quando ele vai dar instrução a Moisés, ele fala: Moisés, eu tenho falado contigo, mas agora
faça o tabernáculo segundo eu estou lhe mostrando, porque eu não quero ficar só falando contigo, porque eu quero estar no meio do meu povo. E o Levítico foi dado. Engraçado que você pega no capítulo 1 de Levítico, a instrução que Deus está dando a Moisés. Olha o que o Senhor vai falar com Moisés. Olha o que ele vai dizer: Moisés, construa o tabernáculo, que a partir de agora eu não estou mais lá naquele monte, agora eu estou no meio deles, e eu estou caminhando no meio deles. E aí vem o livro de Levítico com toda a instrução, tudo aquilo que aconteceria no tabernáculo. O livro de Números são aquele episódio trágico que o povo de Israel viveu no meio do deserto por não obedecer à instrução de Deus. O livro de Números, você vai ver os 40 anos do povo no deserto sofrendo por não querer seguir as instruções que o Eterno havia dado a ele. Aí chegando no livro de Deuteronômio, que é a repetição da lei, uma geração inteira havia morrido no deserto por não obedecer à instrução de Deus. E agora então Moisés, ele tem a necessidade de repetir a lei. Só que no deserto da vida, Moisés aprendeu algo: que o amor procede à obediência. Vou repetir. Moisés aprendeu que no meio do deserto, que o amor procede à obediência, que não precisava simplesmente obedecer, mas que o povo deveria amar ao Senhor, porque quando você ama ao Senhor, você passa a obedecer de todo o seu coração. Não há peso, querido, no nosso coração. Quando nós amamos ao Senhor, nós temos prazer em obedecê-lo. E aí Moisés repete as leis. E quando ele vai repetir as leis, a primeira coisa que Moisés vai dizer: Shema, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. E por Ele ser o único Senhor, precisamos amá-lo de todo o nosso coração. E Ele faz a repetição da lei. Só que o povo continua fazendo o que, irmãos? A não seguir a instrução do Eterno. O povo tinha dificuldade de seguir a instrução do Eterno. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia na mesmo livro de Deuteronômio, capítulo de número 30. O Eterno tem prazer de estar no meio do seu povo. Sempre foi desejo do Eterno estar no meio do seu povo. No capítulo de número 30, versículo de número 6, eu gostaria que você ficasse com a sua Bíblia aberta. O povo não conseguia, o povo estava transgredindo, o povo não queria seguir a instrução do Eterno, e Deus agora, o Eterno, percebe, o próprio Deus percebe, que Deus tinha que intervir para que o povo amasse, porque o povo não conseguia amar o Senhor, e agora Deus tem que intervir. E agora Deus toma a boca de Moisés no capítulo 30, depois de um discorrer de desobediência, de não seguir a instrução do Senhor. No capítulo 30, versículo de número 6, olha o que o Senhor vai dizer através da vida de Moisés. Olha o que ele vai dizer: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração da tua descendência, para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, para que vivas. O que o Eterno fez, querido? Deus está percebendo que o povo não quer seguir a instrução, tem dificuldade de seguir a instrução. Tudo que Deus pedia para fazer, o povo fazia o contrário. E agora Deus, e me permita explicar o que é circuncisão. Quando nós falamos de circuncisão, muitos ainda não compreendem. Quando Deus foi fazer aliança com Abraão, Deus chamou Abraão e falou: Abraão,
Eu quero ser o seu Deus, eu quero ser o seu Pai, eu quero ser o seu Senhor, eu quero estar contigo. Por onde quer que você andar, Abraão, eu quero estar com você. Eu quero caminhar com você, Abraão. Aonde tu pisar a planta dos teus pés, Abraão, eu vou estar com você. Mas eu quero uma coisa sua, Abraão. Você vai circuncisar você e todo o seu povo, todos aqueles que estão à sua volta, do sexo masculino. Eu vou contextualizar. Era uma operação de fimose. Essa era a aliança. Ou seja, Deus ia estar com Abraão e toda a sua descendência, mas o povo tinha que dar o quê? A sua intimidade para Deus. Aquilo que era vergonha para Abraão mostrar-se, porque mostrar nudez era vergonha, Deus falou: aquilo que é vergonha para você, eu quero para mim. Aquilo que é vergonha para você, eu quero para mim. Você, Abraão, vai se expor para mim. Você vai tirar aquilo que é íntimo seu e você vai me dar. Isso era a circuncisão. Era a aliança que Deus tinha. Era uma forma de Abraão e a sua descendência de dizer: nós amamos o Senhor. Só que agora aqui com Moisés, Deus não quer uma circuncisão externa. Deus está dizendo através de Moisés, dizendo o seguinte: Moisés, fala para o meu povo que eu agora não vou fazer uma circuncisão externa, mas eu vou fazer uma circuncisão interna. Eu vou circuncidar o coração deles, para que eles possam me amar. Sinta a presença dele aqui. Deus está dizendo, Deus quer a parte íntima sua, de dentro de você, para que você o ame. Deus quer a sua parte íntima, para que você o ame. Quantos estão me entendendo? Quantos estão comigo? Deus então quer a parte íntima. Eu vou circuncidar para que vocês possam me amar, para que vocês possam me amar. Quer ver uma coisa? Abre Jeremias capítulo 31, versículo 31. Jeremias 31, 31. Sinta a presença dele aqui. E aí Deus faz essa promessa: olha, eu vou circuncidar o coração de vocês, para que vocês possam me amar, porque eu percebo e eu estou vendo que vocês não conseguem. Então Deus está intervindo para que o povo ame. E olha a promessa que Deus vai fazer. Jeremias 31, 31. Olha o que ele vai dizer: eis aí que vem dias, diz o Senhor. Deus toma a boca do profeta Jeremias e vai dizer: eis aí que vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu haver desposado, diz o Senhor. Porque esta aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor, na mente lhe imprimirei as minhas instruções, também no coração lhe escreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Tem algo dentro de você muito fabuloso, querido. Jeremias profetiza com respeito a isso. Só que as promessas não param. As promessas não param. Eu quero que você abra Ezequiel. Abre Ezequiel. Ezequiel. Quantos acharam Ezequiel? Deixa eu só me encontrar aqui, irmãos. Ezequiel 36,
versículo de número 24 em diante. Olha a promessa que Deus vai fazer mais uma vez, porque tudo que Deus quer, olha o que o Eterno vai dizer. Olha o que ele usando a própria boca do profeta Jeremias, ele vai dizer: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de coração. É isso? Não. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo, mas é de todo o coração. E aí vem o profeta Ezequiel, olha o que o profeta Ezequiel vai dizer, versículo 24: tornar-vos-eis de entre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. Versículo 25: então aspergirei água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, e porém dentre vós o espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Porém dentre vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Uau! Porque o desejo de Deus é estar no nosso meio, cara. E a pergunta é, que nós falamos assim: por que então que nós perdemos esse primeiro amor? Porque o desejo de Deus é estar no meio do seu povo, e que nós, eu, você, todos nós que estamos aqui sem distinção, venhamos a queimar pela sua presença. Venhamos a buscar de todo o coração. Por isso que o livro de Provérbios vai dizer o seguinte: tudo que se deve guardar, guarde-se o quê? Coração. Porque no coração é o lugar de encontro entre você e Deus. Vou repetir para você entender: o lugar do encontro entre você e Deus é no seu coração. Só que, por que então que muitas das vezes nós ficamos abalados? Por que nós ficamos entristecidos? E muitas vezes vem aquele sentimento: será que Deus está me ouvindo? Senhor, eu estou tão fraco. O que está acontecendo comigo? Essa é a pergunta talvez que não só eu já fiz, mas todos nós que estamos aqui dentro já fizemos. Porque o desejo de Deus, e Ele já fez essa circuncisão, e Ele quer estar no nosso meio. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora. Me dá paciência, porque eu amo as Escrituras e eu preciso abrir as Escrituras. Amém, amado? Abre Tiago juntamente comigo. Tiago é no Novo Testamento. Espírito Santo, Tu estás aqui nesse lugar. Tiago, capítulo 1, versículo de número 21. Diz assim as Escrituras Sagradas: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Escute, a palavra aqui salvar, ela não está no significado de salvação, da doutrina da salvação, de soterologia, mas está de sozo, de restauração. O que Tiago está dizendo? Que esse coração, a qual Deus falou que queria circuncidar, ou circuncidou teu coração, que esse coração que você deve guardar, que esse coração é um ponto de encontro entre você e Deus, ele não pode ter impureza, ele não pode ter amargura,
Por isso que as Escrituras Sagradas, ela não é simplesmente um livro qualquer, ela é uma espada que ela atravessa dentro da nossa alma a ponto de dividir juntas e medulas, e é apta para discernir todo o propósito do coração. Por quê? Porque a palavra de Deus, por mais que você possa estar com vários tipos de sentimento aí, ela é a única que pode colocar tudo em ordem na sua vida. Por que que ela coloca tudo em ordem? Para que você possa sentir a presença dele na tua vida. O amor se esfria porque nós, escute, agora, eu não sei, segura aí, relógio. Por que então que acontece isso na nossa vida? Porque muitas das vezes nós temos a concepção, o que é o sistema, o que é o mundo. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Mateus. Abre Mateus. Eu sei que eu estou abrindo as escrituras, mas eu amo as escrituras, não tem como abrir. Né, Chau? Lá na igreja eu vi, o pessoal fica assim, eu amo as escrituras. Em Mateus, acharam Mateus, querido? Ou só eu que não achei ainda? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mateus capítulo 4. Está aqui, rapaz, aqui. Mateus capítulo 4. Pode Mateus capítulo 4. Está Tiago ali, Mateus capítulo 4. Vai falar sobre a tentação de Jesus. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo, e lhe disse: se tu és filho de Deus, atire-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo ao monte muito alto, e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Escute, o grande problema está aqui. Todos os reinos do mundo foi entregue a quem? A quem? Não estou repetindo. Todos os reinos do mundo foi entregue a quem? A quem, irmãos? Ao adversário da nossa alma. E ele fala isso para Jesus. Todos os reinos do mundo foi dado a ele. Uau! Quantos estão me compreendendo aqui? Mas calma aí, pastor. Eu quero que você abra sua Bíblia, a carta aos Efésios. Você vai sair daqui entendendo por que o nosso coração fica tão, às vezes, tribulado. E por que nós perdemos o primeiro amor. Mas hoje é dia do seu amor ficar queimando aqui nessa noite. Capítulo 2 de Efésios. Escute, os reinos do mundo está na mão do adversário, porque ele é o príncipe desse século. Existe uma, depois eu vou falar, não vou falar não, porque tem muito evangélico aqui. Capítulo 2, querido, abriram comigo, versículo de número 2, capítulo 2, versículo 1 em diante de Efésios, vai dizer o seguinte: eles vos deu vida, estando vós mortos os vossos delitos e pecados, nos quais andaste o quê? Outrora, segundo o curso desse mundo, sistema, segundo o príncipe da potestade do ar, que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, o sistema está o quê? Corrompido. Todo o sistema mundial é corrompido.
Rapaz, está dando nó na cabeça, não está? O diabo fala para Jesus: ó, todos os reinos do mundo foi me dado. Aí vem Paulo dizendo o seguinte: olha, o príncipe desse século tomou conta de tudo, e quem não anda com o eterno está sob a influência dele. Porque o mundo jaz do quê? Do maligno. O mundo é dele, tudo é dele. Só que eu gostaria que você abrisse 1 Pedro. Desculpe, irmão, mas eu amo as escrituras, não tem como. Pastor Paulo, eu amo as escrituras, mas foi o Senhor que é o culpado, o Senhor que fez isso com a minha vida. Mas uma coisa boa que o pastor Paulo fez comigo. Abre em 1 Pedro, queridos. Gente, só na minha Bíblia que não tem 1 Pedro. 1 Pedro. Pedro vai dizer o seguinte, capítulo de número 2, versículo de número 9. Hoje você vai sair com o seu coração quente aqui nesse lugar. O teu amor vai ressuscitar aqui nesse lugar, amém? Diz assim, capítulo 2, versículo 9. Vós, porém, sois. Ele está afirmando que você é. Você não será, você é. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Calma que nós vamos chegar lá. Calma. Então calma aí, pastor. As nações do mundo estão na mão do diabo. Ok. O sistema está na mão do diabo. Como príncipe da potestade do ar está na mão do diabo. E agora vem Pedro dizendo que eu, você, nós somos o quê? A nação santa, raça eleita, povo exclusivo de Deus. Quantos estão comigo aqui ainda? Sinta a presença dele aqui, pastor Paulo. Estão me entendendo? Por que, pastor Kleber? Calma aí, agora eu vou te explicar por quê. A palavra em Mateus capítulo de número 18, Jesus vai dizer assim: eles estão reunidos com os seus discípulos e Jesus envia os seus discípulos a pregar e voltam com novidades, pastor Paulo. E todo mundo vem muito feliz e Jesus faz uma pergunta a eles e ele vai dizer assim: o que o povo está dizendo a meu respeito? Um diz que você é Elias, um diz que você é o profeta, mas aí Jesus faz uma outra pergunta: mas vós, o que vocês pensam de mim? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo. O Filho do Deus vivo. Aí Jesus toma a palavra: Pedro, não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai. E sobre esta revelação que você está tendo, Pedro, eu fundarei a minha igreja. Por muito tempo nós traduzimos essa palavra igreja como se fosse a palavra grega, que eu não gosto muito, eu gosto mais do hebraico, que chega mais no original. A palavra grega vai dizer eclésia ou eclesia, aqueles que estão indo para fora. Mas, querido, eu quero dizer o seguinte: quando Jesus está falando de igreja, Ele está falando do seu carral, da sua família. Através dessa revelação, Pedro, eu vou fazer uma grande família. É por isso que as Escrituras vai dizer que nós somos o corpo de Cristo, porque agora não tem Shaul que é judeu e não tem eu que sou gentil. Nós pertencemos ao corpo de Cristo, pertencemos ao carral de Deus, pertencemos à família de Deus, pertencemos ao povo de Deus, à nação santa de Deus. Uau, calma que nós vamos chegar lá. Quantos estão me entendendo?
Então Jesus veio fundar a sua família. É por isso que o apóstolo Paulo, quando ele entende essa revelação, o apóstolo Paulo sempre vai dizer: não é quem anda com Cristo, é quem está em Cristo. Ele vai escrever aos Coríntios, vai dizer: quem está em Cristo é uma nova criação. Porque Paulo aos Efésios vai dizer que gentios e judeus se transformaram no novo homem. Não é aquilo que você está fazendo para Deus que o agrada, é aquilo que você está se tornando nele. Por quê, pastor Kleber? Porque o propósito de Deus na terra, escute, não é o lugar para onde você vai, mas é o que você está se tornando. Calma que eu vou chegar no amor. Me dá alguns minutos, cara. Desculpa, Kadosh. É o que nós estamos se tornando nele, não é o que eu faço. Quer ver uma coisa? Qual foi a voz que Adão ouviu no jardim? Porque tem muita gente que fala assim: pastor, qual é o meu chamado? Qual é o meu chamado? Eu vou te dizer qual é o seu chamado. Foi a voz que estava no jardim que falou com Adão: Adão, aonde tu estás? Adão, eu ouvi tua voz e me escondi, fiquei com medo. Mas na verdade é o que Deus estava falando para Adão: Adão, onde tu estás? Que você não está na minha presença. Porque o chamado do homem é para estar na presença de Deus. Não é o que eu estou fazendo, é o que eu estou me tornando nele. É por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8 de Romanos, vai dizer que nós fomos predestinados, todos nós fomos predestinados para serem conforme a imagem do seu Filho, a fim de que Jesus agora não é mais unigênito, ele é o primogênito dentre todos os irmãos, porque o desejo de Deus é que você se torne a imagem de Cristo Jesus. A imagem do Cristo. Lembra lá no Éden, o que Deus falou para Adão? O que Deus, na criação, o que Deus falou? Façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ok? Quando o homem cai, ele perde a imagem. Agora vem o Messias para restaurar a imagem. E sabe por quê? Que quando, escute, querido, escute isso, porque isso aqui vai mexer com a sua vida e eu vou falar sobre amor ainda. Escute isso. Olha o que Moisés já falou: Senhor, mostra a tua glória, mostra a tua glória. Escute, querido, nós cantamos isso na igreja, e eu tenho experiência, prova disso. Eu gostaria de tempo uma vez para falar aqui, mas eu vou ter um dia o tempo para falar aqui. Pastor Paulo vai me dar esse tempo. Quando a glória de Deus, você que pede a glória de Deus, quando ela te tocar, prepara para perder tudo. Vou repetir para não te espantar muito. Quando a glória de Deus te tocar, te prepara para perder tudo. Porque a glória de Deus, ela é avassaladora. Ah, meu Deus. A glória de Deus faz você perder tudo. A cultura do reino de Deus é o seguinte: bem-aventurado aos pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. O que é pobre de espírito? Você tem tudo, mas não tem nada. Você pode ter o maior carrão do mundo, aí Deus fala assim: você vai dar esse carro. E eu não estou falando sobre isso não, estou falando de você ouvir Deus mesmo. O mendigo está ali na rua, Deus vai falar assim: pega teu tênis, cara, você tem 3 pares de tênis em casa, por que você não dá um para ele? Tem uma oração que o povo fala assim, cara, olha só o que o povo fala: se Jesus estivesse no meu lugar, o que ele faria? Não
Não é sobre isso. É deixar Jesus ser formado em você, para você ter as atitudes de Jesus. Sinta a presença dele aqui, tá, irmãos? Eu posso continuar? Posso continuar? Posso continuar? Então, ok, eu estou pedindo autorização, irmãos. Quantos estão me entendendo? Quantos estão comigo? Vamos lá. Lá no Éden, eu vou tomar só mais 10 minutos seu, porque está sendo extensivo. Lá no Éden, Deus falou depois. Qual foi a ordem que Deus deu a Adão e a Eva no jardim? Foi o seguinte: vocês vão lavrar e cultivar, apenas. Esse era o propósito. Quando o homem cai, 2 filhos nascem, Caim e Abel. Caim era o quê? Lavrador. E Abel cuidava de quê? Um guardava e o outro protegia. Caim matou quem? Abel. E a primeira coisa depois que Caim saiu da presença de Deus, ele foi edificar uma cidade. E essa cidade se chamava Enoque, que chama início. Depois, no capítulo 11, um dos seus descendentes funda Babel. Por isso que todas as cidades edificadas no planeta Terra, ela está debaixo de 2 sentimentos: usurpação e exploração. Porque os homens viveram longe da presença de Deus. É por isso que Jesus vai fazer uma pergunta a Nicodemos: se você não nascer, Nicodemos, tu não pode ver e nem entrar. Porque o homem, depois da queda, construiu um mundo paralelo, aonde o diabo reina, aonde o diabo oprime. É por isso que Jesus falou, cara, e ele disse: olha, está chegando um reino poderoso. Porque os reinos do mundo estão corrompidos, mas está chegando um reino poderoso. Está chegando um reino poderoso. E esse reino, quando chegar, vai abalar as estruturas. Esse reino, quando chegar, não está corrompido. Esse reino vem da eternidade, meu Deus do céu. Jesus que falou: o reino está chegando. Mas a pergunta: onde está o reino? Aonde está o reino? Vão dizer que está lá no Apacentar. Vão dizer que está lá em Arraial do Cabo. Vão dizer que está em lugares. Mas o reino de Deus, disse Jesus, não acredite. Porque o reino de Deus está dentro de você. Por quê? Porque o seu coração foi circuncidado por Ele. A morte de Jesus foi para circuncisar o teu coração. Escutava a tua Bíblia no Evangelho. Meu Deus, está vindo milhões de textos bíblicos na minha cabeça. Evangelho de João. Quantos acharam o Evangelho de João? Eu estou terminando, eu prometo, irmãos, que até meia-noite a gente termina essa mensagem. Quantos acharam o Evangelho de João? Amém? Deixa eu só me encontrar aqui. Jesus, ele está com seus 12. Jesus fala assim, ele fala assim, ó: Pedro, ele está falando da sua morte. Pedro, não faça isso não. Não faz isso não. O senhor não pode morrer não. Não pode. Aí Jesus falou para Pedro o seguinte: olha, credes em Deus, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não vou lhe teria dito. Mas eu vou preparar o lugar. Ok? Amém? Só que por muito tempo nós achamos que esse lugar é num condomínio no céu. Jesus falou, escute, irmãos, reino de Deus e reino dos céus é a mesma coisa. Quando falamos de reino dos céus, ele está falando numa linguagem semita.
que os judeus não falam lá o nome do Eterno, que eu sei o nome dele. Obrigado, Shaul. Os judeus naquele período da história não falavam o nome de Deus por respeito, por algumas coisas. Então se tratava reino dos céus. Então o reino de Deus e o reino dos céus é a mesma coisa, só que nos evangelhos cada um fala uma linguagem. Só que Jesus está dizendo assim: o reino não está indo, o reino ele está vindo. Quantos estão me entendendo? Então calma aí, se o reino está vindo, então eu não estou indo, porque em Apocalipse vai dizer que a Nova Jerusalém não vai subir, ela desce para a terra. A terra não vai ser jogada fora, a terra será restaurada pela glória de Deus, aonde os filhos de Deus descerá do céu para a terra. Só que no capítulo 15 é o que Jesus está explicando. Se a gente pegar alguns versículos isolados, vai dar a compreender que tem um condomínio no céu e que cada um tem um lugar. Mas no versículo, deixa eu me encontrar aqui, no versículo de número 21, eu quero que você entenda essa mensagem. Olha o que Jesus vai dizer no versículo 21. Ele começa a discursar, e aí Filipe pergunta: mostra-nos o Pai. E aí Jesus fala: eu estou tanto tempo com vocês e vocês não sabem onde está o Pai? Eu estou com vocês. Olha o que ele vai dizer, versículo de número 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, é este que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a ele. O que é se manifestar? O que é se manifestar? O que é se manifestar, gente? Oi? É se manifestar, é aparecer. Mas calma. Só que ele continua. Disse Judas Iscariote: de onde procede, Senhor, que está para se manifestar a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Você não vai para o céu, Deus desceu para a terra e mora em você. Você não entendeu, né? Você não foi para o céu, foi Deus que desceu do céu para a terra, porque o desejo de Deus é sempre estar onde? No meio do seu povo. Por isso que o Espírito Santo não é uma energia cósmica, o Espírito Santo não é um caldo, o Espírito Santo não é um óleo ungido, o Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo é a própria pessoa do eterno Deus, que veio habitar dentro de você. Ele veio habitar dentro da tua vida. Na tua vida tem um trono. Se você crê nisso, eu vou fazer um jargão agora. Eu não gosto de jargão não, mas eu quero. Levanta sua mãozinha para o céu, vai, e começa a adorar a Ele, glorificar, porque Ele habita em você. Ele está em você, meu irmão. Posso falar em línguas aqui com a voz? Ai, meu Deus. Quantos estão entendendo? Ele veio habitar em você. Só que o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: é aí está o problema nosso, do nosso amor se esfriar. Por quê? Escute, agora é a parte central e eu estou finalizando. Por quê? Romanos capítulo 8, versículo 14 vai dizer assim: que todos os que são guiados pelo Espírito dele que habita em você, esses são os filhos de Deus. Mas só que Tiago vai falar, é por isso que o apóstolo Paulo vai dizer: não apagueis o Espírito. Não é que o Espírito Santo vai sair de você, mas se você guardar imundícia, falta de perdão, briga, contenda, ele fica inoperante e você passa a não ser controlado por ele. E se você não é controlado por ele, você é controlado pelo outro espírito. Quantos estão me entendendo?
Eu estou dando cajado não, tá, irmão? Isso é a função do pastor aqui, não é minha não. Eu só estou orientando os irmãos. Se você não é controlado por ele, você é controlado pelos espíritos enganadores, que é dono desse planeta Terra. Por enquanto. Quantos estão me entendendo? É por isso que nós precisamos ser controlados por esse espírito que está. Ele não vai vir, ele está. Pois bem, ele está em nós. Agora, pastor, calma aí, vamos lá. Eu queria para falar de João Batista, meu Deus do céu. Qual é o estilo de vida que o servo de Deus tem que viver hoje? É o estilo de vida de João Batista. Isso aqui é fantástico, cara. É o estilo de vida de João Batista. Porque se o mundo está corrompido, você vai pegar as escrituras e vai dizer que a política da época de João está corrompida, o sistema religioso está corrompido, e para onde que João vai? Para o deserto, viver com os essênios. E lá, com os essênios, João estava debaixo de uma palavra profética, e todas as vezes João comendo mel e gafanhoto. 18 anos da vida dele comendo mel e gafanhoto e lendo o livro do profeta Isaías assim: a voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto. A voz que clama no deserto não é João não. A voz que clama no deserto é do Espírito do Eterno, que estava procurando uma pessoa, e essa pessoa era João. Por que Jesus falou que não vai ter profeta? João nem profeta era. Ele era maior do que profeta. É a escritura que diz. Ele era maior do que profeta. Por que João era maior do que profeta? Porque profeta traz a mensagem. Só que João se tornou a mensagem. Lembra que eu falei que não é aquilo que eu estou fazendo que está agradando a Deus, mas aquilo que eu estou me tornando em Deus. E tudo que Deus quer é que nós sejamos filhos cheios da presença e da glória dele, para manifestar ele na terra. Só que, e aí eu estou terminando mesmo a mensagem. Abre Lucas. É sobre amor, né? Que a gente está falando, né? Eu vou fechar agora. É o primeiro amor, né? Eu já me perdi todo, irmãos, aqui, sério. Quantos acharam? Vamos lá? Você lembrou quando você... Agora eu vou entrar no primeiro amor. Você lembrou quando você se converte ao Senhor? Amém? Você quer vir para a igreja todo dia, você quer estar com os irmãos, você quer fazer tudo. É isso que parece que vai esfriando. Por quê? Porque o sistema, ele quer trazer um grande problema. Ele quer esfriar você, para que você não tenha desejo de amar ao Senhor. Mas por quê, pastor Cléber? Abre Lucas. Lucas tem uma parábola que vai contar sobre isso. Lucas capítulo 14. E eu estou terminando a mensagem que esse é o problema nos dias atuais, tá? Capítulo 14, versículo 18. Perdão, versículo 17. Diz assim: a hora da ceia, enviou seu servo para avisar os convidados: vinde, porque tudo está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se e dizer primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado. O outro disse: comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-la, rogo-te que me tenhas por excusado. E outro disse: casei-me, por isso não posso ir. Voltou do servo e tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas, becos da cidade, e traze para que os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. Depois lhe disse ao servo: Senhor, feito está como mandaste,
e ainda há lugar? Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos, atalhos e obriga todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Grandes multidões acompanhavam a ele, voltando lhe disse: se alguém quer vir a mim e não aborrecer o seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Eu vou para o versículo 33, vai dizer assim: assim pois, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto tem, não pode ser o meu discípulo. E eu estou fechando a mensagem aqui. Por que o nosso amor esfria? Eu pergunto a você, e não me responda: a pessoa ter um campo é pecado? É pecado ter um campo? Não, claro que não. É a parábola que Jesus contou. É pecado a pessoa ter juntas de boi? Não. É pecado a pessoa casar? Não. E aí Jesus manda chamar outras pessoas e Jesus vai falar assim: calma aí. E ele vai citando: se não renunciar a tudo, não é digno de ser o meu discípulo. Por quê? Porque o que está acontecendo nesse dia, essa parábola explica muito bem. Distrações têm nos tirado a comunhão com o Espírito de Deus. E não são distrações que são pecado, são distrações que nos afasta do Espírito Santo. Não nos afasta de afastar, mas nos tira a comunhão do Espírito Santo. E hoje eu quero deixar uma palavra e encerro aqui. O nosso amor está se esfriando, porque Deus quer estar no nosso meio. Mas uma coisa é certa: tem coisas que não são pecado, mas Deus está te chamando para um particular, e você deixa de fazer por causa dessas coisas. Amém, amados? Deus está nos chamando para algo fabuloso para fazer. Quer ver uma coisa? Pastor, jogar futebol é pecado? E olha que eu amava jogar futebol. Não, mas eu não posso, uma vez que Deus me chamou para vivenciar o melhor de Deus, eu não ir para um futebol e deixar as coisas do eterno Deus de qualquer maneira. Eu não posso deixar de viver aquilo que Deus me chamou por causa das outras coisas que não são pecado. É igual o jejum. O que é o jejum? É você se abster daquilo, querido, que não é pecado, para agradar o seu Deus. Só que nessa noite o Senhor me trouxe aqui para liberar essa palavra. O teu coração foi circuncidado, o Espírito dele habita em você. Ele não vai se retirar, habita em você. Mas tem coisas que nos atrapalham do nosso coração se incendiar. Mas hoje é noite que o Senhor tem maior desejo de incendiar a sua vida. E fique de pé então comigo em nome de Jesus, depois dessa palavra liberada.